Nessas coisas, eis o anjo do Senhor apareceu a ele em um sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela foi concebido é do Espírito Santo. O que nela é concebido é do Santo Espírito. Tudo isso estava no maravilhoso plano redentor de Deus. Era apenas o corpo de Maria, o corpo físico de Maria que abrangia aquela coisa notável, aquele grande milagre, concebido pelo Espírito Santo. Vá um pouco além, algo que eu acho muito emocionante. Está registrado no 3º capítulo de Mateus. É naquela hora. Quando Jesus sai das águas do batismo, eu li, chorei por isso. As páginas da minha Bíblia estão gastas e rasgadas. É tão precioso para mim e para Jesus quando ele foi batizado. Entenda, ele agora está saindo das águas do batismo, saiu direto da água e os céus se abriram para ele. E ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele, e uma voz baixa do céu, dizendo: Este é meu amado, filho em quem estou muito satisfeito. Novamente temos as 3 pessoas unidas ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, os 3 que se sentarão nesta grande mesa de conferência e traçarão o maravilhoso plano de redenção, o maravilhoso plano de salvação do homem. Novamente, eles se reuniram pela primeira vez que vemos os 3 juntos, desde que Jesus se ofereceu ao Espírito Santo, a Deus Pai, para ser dado para a redenção do homem. E neste momento, saindo das águas do batismo, vemos o Espírito Santo, o poder glorioso da Trindade, descendo sobre Jesus, equipando-o para um propósito muito definido, pois havia um grande ministério pela frente. Havia um ministério maravilhoso pela frente, e as coisas estavam funcionando dentro do cronograma. Mesmo que eles tivessem planejado que o Espírito Santo desceria sobre Jesus, equipando-o com um serviço poderoso. E naquele mesmo momento, uma voz. Ninguém ouviu aquela voz, exceto o Filho, eu não sei. Era a voz do próprio Deus, dizendo que este é meu Filho, amado, em a quem estou muito satisfeito. Lembre-se bem de algo: quando Jesus veio, ele era tão homem como se não fosse Deus. Tinha que ser assim, pois ele conheceu todas as tentações que qualquer ser humano já conheceu. Ele não poderia ser um juiz legítimo. Em um dia ele será nosso juiz. Ele será seu juiz um dia, quando a vida terminar e estivermos em sua presença gloriosa. Jesus é quem será seu juiz. Ele será meu juiz. E como ele poderia ser um juiz justo se ele não tivesse sofrido as mesmas tentações que você sofreu, as mesmas tentações que eu sofri? E é por isso que eu digo a você que essas tentações foram reais. Ninguém lhe diga que essas tentações não eram reais, que Jesus sofreu quando o inimigo de sua alma veio a ele, quando o mal venceu, quando o diabo veio com aquelas tentações. Essas tentações eram reais, e ele poderia ter cedido a essas tentações. Se ele não tivesse sido capaz de ceder a essas tentações, então elas teriam sido uma farsa. Tanto o diabo sabia, e Jesus sabia que ele poderia ter cedido a essas tentações, porque ele era tão homem como se não fosse Deus, e tão Deus como se não fosse homem. Aqui há algo que é maravilhoso. Chegou a hora do serviço. O Pai estava confiando em seu Filho para realizar o Espírito Santo. Aconteceu conforme planejado. Falamos sobre os milagres maravilhosos, o ministério de Jesus. Emocionamos aqueles ministérios gloriosos que Jesus teve. Mas observe, há um segredo que foi esquecido. O segredo do poder na vida de Jesus foi encontrado na pessoa do Espírito Santo. Leia-o, por favor, no 9º capítulo de Atos. Pegue este livro precioso. Ele está em sua estante todos esses anos. Por que você não o pega e lê? Uma coisa é eu ler essas coisas para você, mas outra coisa é você ter sua própria Bíblia. Esta é a própria palavra de Deus antes de Jesus realizar qualquer milagre, seja o que for. Algo aconteceu, e este era o segredo do poder no ministério de Jesus. E o segredo é encontrado neste versículo 38. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, que andou fazendo o bem, curando todos os que estavam oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Qual era o segredo do poder no ministério de Jesus? Os milagres que Jesus fez enquanto andava nesta terra. Ele sabia que Jesus conhecia o segredo do seu poder. Não era nenhum mistério para ele. Quando ele saiu das águas do batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele. Ele foi cheio do poder glorioso do Espírito Santo.
Então seguiu um ministério incomparável, e a palavra nos diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e ele conhecia o segredo desse poder. Jesus falou muito confidencialmente com os seus. Um dia está registrado em João, ele disse: "Você sabe que estou indo embora. É conveniente para você, é necessário para vocês que eu vá embora. Pois se eu não for, o Espírito Santo não virá até vocês. E quando ele vier, ele me engrandecerá, ele tem grande poder, poder de convicção, ele convencerá o mundo do pecado e do julgamento que está por vir." Ele falou muito livremente sobre uma personalidade. Não apenas uma influência, não apenas um dos atributos, mas de uma personalidade constantemente referindo-se a ele. Ele convencerá o mundo do pecado e do julgamento vindouro. Ele me engrandecerá, o Espírito Santo. Uma pessoa definida com uma personalidade muito definida. Tão importante foi a vinda do Espírito Santo que você volta e lê com suas próprias palavras preciosas. Ele está prestes a partir. Agora ele está ali parado. Ele está indo embora. Ele conhecia a inconstância dos seres humanos. Jesus conhecia a espessura dos homens e mulheres. Ele entendia que conhecia, mas ele também conhecia o poder da pessoa do Espírito Santo e suas últimas palavras, sabendo que estava deixando alguns homens e mulheres com esta tarefa maravilhosa, sua tarefa inacabada. As últimas palavras que ele disse antes de partir: "E vocês receberão poder depois que o Espírito Santo desceu sobre vocês", o mesmo poder maravilhoso que vocês viram manifestado em meu ministério. Esta maravilhosa demonstração de poder que vocês viram com seus próprios olhos, vocês viram e experimentou. Eu quero que vocês saibam que eu não estou deixando vocês sozinho, mas quando eu partir, vou enviá-lo para vocês. Essa mesma terceira pessoa maravilhosa, a Trindade, esse mesmo poder maravilhoso da Trindade, vou enviar a ele essa pessoa que tem sido o segredo do poder em meu vida e meu ministério. Recebereis poder depois que o Espírito Santo desceu sobre vocês e sereis testemunhas de mim. Ele veio, naquele cenáculo, viva isso. E eu tenho 1000 vezes no 2º capítulo de Atos. Foi mesmo como Jesus disse que seria. Ele nunca nos contou uma mentira, nunca. E então algo aconteceu no cenáculo, as coisas ainda estão dentro do cronograma, e sabemos que Jesus voltou ao trono do Pai. Sabemos que Jesus é o seu momento na posição de grande sumo sacerdote. Sabemos que ele está à direita de Deus Pai. Ele fez voltar para a glória, porque disse que quando chegasse enviaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio. E quando o dia de Pentecostes chegasse plenamente, eles estavam todos de acordo em um só lugar, e de repente veio um som do céu, como o de um vento forte e impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E apareceu-lhes línguas como um fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, enquanto o Espírito pronunciava o mesmo. Espírito Santo que desceu sobre Jesus. Quando ele saiu das águas, do batismo veio sobre aqueles crentes, naquele cenáculo poder para que o propósito que o Espírito Santo foi dado, para um propósito, e um propósito apenas para serviço. Por serviço você e eu somos salvos para servir nenhum de nós. Deveria viver uma vida cristã derrotada. Não para num momento ele fez amplas provisões para o poder. Ele fez amplas provisões para a vitória através da pessoa do Espírito Santo. Tudo o que Jesus tinha enquanto caminhava pelas praias da Galileia é nosso. Hoje, ele fez essa provisão. Tudo o que eles tinham na igreja primitiva é nosso hoje. E foi isso que Zacarias quis dizer quando clamou: "Não é por força, não é por poder, mas é pelo meu Espírito", diz o Senhor. Observe, amado, o que precisamos em nossas igrejas. Hoje não é de mais organização. O que precisamos não é de edifícios de igreja maiores e melhores. O que precisamos não é de mais e melhores homens instruídos atrás de nossos púlpitos. O que precisamos em nossas igrejas hoje é o poder do Espírito Santo. O que você, como cristão, precisa em sua vida nesta hora é o poder do Espírito Santo. Pois somente o Espírito Santo que dá os resultados. Deus Pai, por favor, de alguma forma, ensine-nos sobre esta maravilhosa terceira pessoa da Trindade e nos dê esse poder no púlpito, em nossas igrejas e em nossos individualismos. Por amor de Jesus. Nossas igrejas e em nossas individualidades, por amor de Jesus.